Bom dia, hoje é dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em mais um concurso público para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. Cargo: assistente em administração. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi o próprio Instituto Catarinense. Veja aí a questão. Temos assim: assinale a opção onde a frase em destaque está classificada de forma correta. Aqui a questão quer que você escolha a alternativa, a única alternativa, que traga a definição, se é oração subordinada substantiva, se é oração subordinada adjetiva, ou se é oração subordinada adverbial. Ela quer saber, a questão quer saber sobre essa alternativa, a única correta, que traz o conceito, o nome da oração que está aí acima. Veja a oração, entre aspas. Os pais gostam de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Os pais gostam de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Fecha aspas. Aí há duas orações. A primeira: os pais gostam, oração principal. E aí vem a segunda oração: de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Então, essa segunda oração, de que os ajudemos na manutenção dos jardins, é o nome dessa oração aqui que a questão quer. E aí vem as opções: se ela é oração subordinada substantiva subjetiva, se é oração subordinada substantiva objetiva direta, se é oração subordinada adjetiva explicativa, se é oração subordinada adjetiva restritiva, ou se é oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, a questão quer o nome dessa oração. A segunda aí, que começa assim: de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Vou dar a você aí 1 minuto para resolver essa questão. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja as orações acima.
os pais gostam de que os ajudemos na manutenção dos jardins. São duas orações aí, cada uma, obviamente, marcada por um verbo. A primeira oração, os pais gostam. A primeira oração. E a segunda, de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Então, a segunda oração, de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Qual é o nome dessa oração aí? É isso que a questão quer. É simples, veja bem. Os pais gostam. Olha o verbo gostar. O verbo gostar, ele exige preposição de, não exige? Preposição de. Você diz assim, eu gosto de você. Você não diz, eu gosto você. Eu gosto rapadura, diz o cearense. Eu gosto rapadura. Não. O cearense diz, eu gosto de rapadura. Mesmo um cearense analfabeto, ele diz, sem saber, ele diz, eu gosto de rapadura. Então o verbo gostar pede a preposição de. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então você vê que a preposição de está aí, ó. Os pais gostam, olha aí, os pais gostam de quê? Aí vem, de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Então você vê o seguinte, quando uma oração vem assim, duas orações, e veja aí, os pais gostam, aí você pergunta ao verbo, gostam de quê? Se fosse um substantivo, ó, os pais gostam de rapadura. Os pais gostam de quê? De rapadura. De rapadura não é o objeto indireto do verbo gostar? É. Veja bem, os pais gostam de rapadura. Isso aí, de rapadura, é o objeto indireto, complemento do verbo gostar. Então, é o objeto indireto. Os pais gostam de rapadura. Gostam de quê? De rapadura. De rapadura é o objeto indireto. Eu posso, gente, transformar esse objeto indireto em oração. Basta colocar um verbo. Aí eu transformo esse objeto indireto em oração. Então, quando eu transformo um objeto indireto numa oração, é óbvio que a oração será objetiva, indireta o nome. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque exerce a função de objeto indireto. É simples. Eu digo assim, eu gosto de chocolate. Eu gosto de quê? De chocolate. Então, de chocolate é um objeto indireto. Eu posso transformar essa expressão de chocolate, objeto indireto, numa oração. Se eu transformo um objeto indireto numa oração, essa oração será chamada objetiva indireta. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Entendeu? Então aqui está o exemplo, veja. A oração acima. Os pais gostam de quê? Aí vem o objeto indireto em forma de oração. Os pais gostam de quê? De que os ajudemos na manutenção dos jardins. Se a gente fosse transformar essa oração em um objeto direto, a gente faria assim, ó. Os pais gostam de nossa ajuda. Os pais gostam de nossa ajuda na manutenção dos jardins. Olha aí. Não há verbo aí. Os pais gostam de nossa ajuda na manutenção dos jardins. Não há verbo aí. Mas agora eu transformei em verbo aqui, ó. Os pais gostam de quê? De que os ajudemos. Eu transformei nossa ajuda. Os pais gostam de nossa ajuda. Transformei em oração. Aí ficou assim.
Os pais gostam de que os ajudemos na manutenção dos jardins. Ajudemos aí, verbo. Eu transformei um objeto indireto em um verbo. Ou melhor dizendo, em uma oração, não é? Porque a oração contém verbo. Então, os pais gostam de quê? De que os ajudemos na manutenção dos jardins. É uma oração, tudo isso aí é uma oração exercendo a função de objeto indireto. Em relação ao verbo gostar, gostam de quê? De que os ajudemos na manutenção dos jardins. Essa oração é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque exerce a função de um objeto indireto. O verbo gostar, quem gosta, gosta de algo. Entendeu? Então vamos procurar aí a alternativa que traga o nome dessa oração correto. Então vamos lá. Alternativa A é uma oração subordinada substantiva subjetiva que exerce a função de sujeito? Não, não é. A alternativa B de bola é uma oração subordinada substantiva objetiva direta que completa o sentido de um verbo transitivo direto que pede complemento sem preposição? Claro que não. O verbo gostar pede um complemento com preposição. É indireto e não direto. Então não é a alternativa B. Alternativa C de casa. Oração subordinada adjetiva explicativa? Não tem nada de oração subordinada adjetiva aqui. Ela é substantiva. Exerce a função de um substantivo, um nome, e não adjetivo. Alternativa D de dado. É uma oração subordinada adjetiva restritiva? Piorou ainda. Não é oração adjetiva aqui. É substantiva. Alternativa E, a última. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Claro que sim! Muito bem, você acertou aí. É a letra E, realmente. De que os ajudemos na manutenção dos jardins? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Indireta, porque exerce a função de um objeto indireto. O verbo gostar pede um complemento com preposição, objeto indireto. E aqui ele vem na forma de uma oração. Então, a única alternativa correta aqui é a letra E e nada mais. Mais um vídeo e muito obrigado.